Boa noite a todos. Como a gente estava comentando, eu acabei de iniciar a gravação para aqueles que quiserem acessar depois o evento. Para aqueles que se conectaram agora, bem-vindos aí, boa noite. Humberto, o José Predebon e eu organizamos esse webinar aí para falar sobre as seis portas inovadoras para 2021. Dado que a gente tem aí uma situação muito particular, né? Então, vou passar a palavra para o Humberto aí. Humberto, você pode comentar um pouco como vai funcionar o evento hoje, por favor? Vamos lá. Bom, boa noite, né? Meu nome é Humberto. Esse aqui acho que é o quarto, né, Marcos? É o quarto webinar que nós estamos fazendo, organizado por nós três, que somos os professores do Ignite Posterum, né? Que é um curso que nós criamos. E, como o Marcos falou, essa apresentação ela é gravada, né? Então, posteriormente, depois vocês podem acessá-la e tudo mais, né? Eu queria começar falando que a nossa agenda hoje ela vai ser aproximadamente uns 40 minutos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a gente reserva os últimos 15, que é para fazer perguntas, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta e tudo mais, a gente pede para deixar para o final e deixar os microfones em mute, para a gente dar prosseguimento, tá? E caso você tenha alguma pergunta e tudo mais, também, não precisa esperar nos últimos 15 minutos, a ferramenta tem um chat. Então, você pode colocar a pergunta no chat, né? Você pode escrever, que é aquele balãozinho que tem aqui embaixo na parte do Teams, e aí a gente vai respondendo à medida que for dando a oportunidade, tá bom? Bom, nós três professores do curso aqui, nós tínhamos, inclusive, uma edição que estava marcada lá na Mauá em abril, né? Mas, né, com pandemia e tudo mais, está sendo totalmente adiada, né, por conta do fato do isolamento social e tudo mais. Bom, a gente vai focalizar, então, informações das atualidades, né, e dessa forma vamos tentar abordar essa metáfora das 6 portas, que a gente costuma falar aqui, né? Vou fazer uns comentários, o Marcos vai fazer comentários também, e depois o Predebon sempre comentando. O nosso método é sempre esse: eu faço um comentário, ele faz o comentário, e o Predebon complementa também, faz os comentários, respondendo perguntas e tudo mais. Para quem não sabe, o José Predebon está num sítio, né? Então, assim, o sinal da internet lá é um pouquinho fraco, né? Mas ele vai estar comentando com a gente, né? Então, perdoem se tiver algumas falhas, algumas travadas, né? Vamos dizer assim, mas a ideia é que ele entre e faça as intervenções conforme for necessário aí, tá bom? Isto posto, vamos começar lá, e eu começo pela primeira porta, né? Então, nós chamamos ela de a porta da saúde em crise, né? Obviamente, por conta da pandemia, né? E se a gente para pensar, né, nunca na história do mundo, né, antes a gente falava nunca na história desse país, mas agora o negócio ficou planetário, nunca na história do planeta Terra a gente viu tanta gente com a mesma preocupação, ao mesmo tempo, com a mesma definição, com a mesma dimensão, como a gente está vendo agora, né, e com o mesmo pavor, eu diria, né, e desinformação também, diga-se de passagem. A pandemia, ela atacou todo mundo mais ou menos no formato de um tsunami, né, que ninguém estava esperando e veio e revirou tudo, então é um negócio completamente fora daquilo que estava sendo esperado. E tudo que a gente pode pensar no futuro não é só o próximo ano, né, mas daqui para frente ele passa necessariamente por essa pandemia. Então, por isso que a gente colocou ela como sendo a porta da saúde a primeira, porque não sei se vocês têm acompanhado, mas ela é uma porta que ela está fechada, né? E hoje a gente ainda continua procurando a chave, apesar de a Rússia disse que já tem a vacina, que já está testando. Não sei se vocês sabem, mas existem mais ou menos em torno de 95 iniciativas e empresas ao redor do mundo também buscando a vacina. Então não é só uma empresa, não é só, né, algumas estão na frente, outras não. Mas é um negócio muito sério com relação à previsibilidade, que é zero nesse instante, com relação a quando é que nós temos uma vacina e assim por diante, né? Antes desse desastre que a gente está vendo, os economistas eles já alertavam para um decréscimo nas taxas de desenvolvimento geral, né? Que banqueiros, governos, estava todo mundo
preocupado. O que acontece é que essa nova epidemia, ela funcionou como um catalisador de tudo que era bom ou ruim, né? Eu diria mais ruim do que outra coisa. Vídeo Brasil, onde todas as diferenças estão sendo expostas e tudo mais. Então, imagine a pandemia como um catalisador, né? Ela simplesmente está acelerando. O que estava ok fica melhor e o que estava ruim ficou exposto. Sistema de saúde, sistema de educação e assim por diante. Então, ela não é nem boa nem ruim nesse sentido, de que ela está acelerando as tendências. Basicamente é isso, né? Agora você veja, entre os dias em que nós preparamos essas reflexões e agora que a gente está falando com vocês, tem mais fatos que estão aparecendo, né? Então, eu já falei da vacina, que é provável que aconteça ou não. Aqui no Brasil a gente também tem algumas pesquisas e tudo mais, os noticiários estão sempre falando, mas sempre a gente tem parece que sempre aparece mais alguma coisa, né? Então, agora estou falando o quê? Nas novas ondas e na reinfecção. Ou seja, a gente pode ter novas ondas de reinfecções e assim por diante, ou seja, sempre tem esses obstáculos a serem superados, né? Ela está recuando em vários países, a gente está vendo, mas em outros a gente está vendo que existem algumas possibilidades de volta, de recontaminação e assim por diante. Então, assim, olha, para o futuro e para o próprio ano de 2021, que aqui a gente focaliza como uma meta mais imediata, né, que hoje em dia ninguém mais está pensando nos próximos 5 anos, mas basicamente o que acontece em 2021, né, ou até o Natal, pior ainda, né? Enfim, infelizmente, o que nos resta dizer é aquele tipo de previsão do cronista esportivo, né? Que não sei se vocês já ouviram, né? Que ele fala, alguém vai pedir um comentário dele, ele fala, olha, pode acontecer a vitória, a derrota ou o empate, né? Então, essa é uma porta ainda muito sensível, né? E nós não temos como contornar ela, vamos ter que atravessar de qualquer forma, mas o problema é que esta porta entre as 6, ela está obrigatoriamente agora na frente de qualquer decisão que qualquer pessoa tome daqui para frente, tá? Independente dos seus planos, você sempre pergunta aí a Covid, como é que fica, como é que ela impacta. Então, essa é a primeira. Marcos, você tem algum comentário? Como na brincadeira aí do comentarista, né, no jogo aí, acho que a gente vai chegar na vitória, mas não vai ser fácil, né? A gente vai eventualmente ir até para prorrogação, mas vamos passar por isso. A gente vai passar de um período de recessão que vai gerar muitos problemas para muitos, já está gerando, né? Até para o Humberto que tem uma escola e para outros empresários isso está sendo muito doloroso, mas também vai gerar algumas oportunidades que vai premiar aqueles que conseguirem se adaptar a esse novo cenário, né? As máscaras e o teletrabalho já são novo normal, né? Já está todo mundo usando máscara na rua e teletrabalhando, quem consegue, né? Os felizardos conseguem, e vale a gente inovar o nosso comportamento para se adaptar também e continuar no jogo. Predebon, algum comentário seu? Tenho duas coisas para acrescentar. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que está em casa porque a atividade dele, ele fornece doces para restaurante. Então, ele está parado. E o que ele fez? Ele ficou acompanhando as estatísticas do Covid, e no mundo inteiro, ele não sai do computador, ele tem, assim, gráficos do mundo inteiro, acompanha todas as tendências de todos os países, ficou um doutor em Covid. Quer dizer, isso virou para ele uma ocupação. E hoje, conversando com ele, eu falei, olha, mas agora já vai ter a vacina, vamos começar a entrar na normalidade. Ele disse, olha, eu tive calculando que, na melhor das hipóteses, eu só vou conseguir me vacinar em julho do ano que vem. Falei, por quê? Porque a disponibilidade vai ser gradual. Você já imaginou que tem que vacinar todo mundo? E primeiro vão os agentes de saúde, depois isso, depois aquilo. Então, eu me coloquei, fiz uma projeção e calculei que eu só vou conseguir vacina em julho. Então, para mim, isto é um sinal de que é uma porta tão importante que todo o nosso planejamento, toda a nossa expectativa de futuro precisa levar em consideração essa conjuntura do Covid. Por outro lado, depois que ele me falou isso, eu fiquei pensando de como o Covid está me afetando, e eu me lembrei de um caso
quando eu jogava tênis, eu tinha 40 anos e jogava tênis num clube. E aí eu levei um tombo feio, quebrei o tornozelo, os 2 ossos do tornozelo. Então era assim, na melhor das hipóteses, 90 dias de muleta. Com 40 anos de idade, os ossos já demoram para solidificar. Quando eu apareci no clube com a muleta, vocês não imaginam a inveja que eu causei em todo mundo. Por quê? Porque eu era um camarada que tinha o direito de me desligar, descansar, ler, não ter compromisso inadiável. Dizer, todo mundo no clube dizia, nossa, eu estava precisando quebrar a perna. Era todo mundo. Então, para mim, essa quarentena tem uma palavra que define para mim muito: oportunidade. É uma grande oportunidade que nós todos estamos tendo de um período de reflexão, de contato consigo próprio, de reformulação, de estudo, e um monte de coisas. Basta que você tenha uma perspectiva de serenidade, de não se apavorar e de se adaptar àquilo que você não pode evitar. Você não tem nada para fazer? Então, tire uma lição dos estoicos e não fique mais se preocupando. Se você não pode fazer nada, não há razão lógica, não é inteligente você ficar preocupado. Nós não somos, né, assim, tão racionais que você aperta um botão de despreocupação. Entretanto, é uma postura que você pode procurar na filosofia, que você, se adaptando, você tem uma saída sempre. Na melhor das hipóteses, você aumenta o seu nível de desapego. Era isso que eu queria lembrar, 2 coisas que essa saúde em crise nos trouxe. No caso do meu pai aí, com uma quarentena, ele acabou escrevendo um livro que a gente publicou na Amazon, coloquei o link aí no chat, que é voltado a professores, foi dos resultados da pandemia no nosso caso aí, né? E eu ilustrei o livro com figuras parecidas com o que a gente está vendo na apresentação aí. A segunda porta, voltando... Diga, pai. Já que você falou, deixa eu completar o comercial. O livro chama-se Profissão Professor 3. Eu já estou escrevendo 4. E quem tiver curiosidade, mesmo não sendo professor, pode procurar no site da Amazon, já está lá. Para quem tem Kindle, é grátis. Para quem não tem Kindle, custa 2 cafés, R$ 9,80. Tá o link na janela do chat aí. Voltando para as portas aí, o tema de hoje, a segunda porta que a gente colocou como analogia aí seria a porta das mudanças mundiais, né? Como a gente vê nessa figura. É óbvio que os brasileiros também estão super afetados pelas ondas que estão vindo, né? Com a tecnologia e com o que está vindo no mundo. E a gente vê que a tecnologia atualmente está comandando a globalização, né? Inclui a cultura, a educação, e tudo está nos inserindo sem alternativa, não tem como a gente ficar isolado disso, né? O que acontece no hemisfério norte sempre vai acabar vindo para nós também, né? A venda de um novo modelo de celular cria filas em Moscou, Londres, Nova York e São Paulo. Essa inserção automática incomoda a faixa de pessoas com nível mais alto de individualidade, mas para a grande maioria é visto como uma vida moderna, né? Faz parte da vida moderna. As redes sociais contribuindo aí com a aceitação dessa conjuntura e que várias tribos colocam seus pontos de vista e comportamentos semelhantes e ficam nas suas bolhas, né? Uma das sequelas da inclusão que é forçada pelas redes sociais é a perda da privacidade, um conceito que tende a se tornar anacrônico, né? A minha sobrinha, neta do professor Predemon, com 30 anos,
considera uma comodidade as redes sociais ficarem oferecendo para ela produtos que ela tem interesse. Os mecanismos que o marketing, o Big Data e a inteligência artificial acabam fazendo uso do comportamento das pessoas, né? Já o meu irmão, com 60 anos, acaba de reconfigurar a internet dele para para um e-mail suíço de um provedor que promete mais segurança e privacidade nos dados e não repassar o que acontece com os e-mails dele. Já para o meu pai, que cultiva um olhar mais sociológico, essa trama da atualidade não incomoda. Ele procura manter uma posição definida pelo Spinoza, o filósofo, ao dizer nem rir, nem chorar, e nem detestar, apenas compreender. Ao entender e se articular com essa porta, após a gente ter atravessado esse patamar do Covid-19, né, a gente vai poder entrar melhor em 2021. Humberto, seus comentários? Eu acho interessante o que você colocou, Marcos, porque a comodidade, né? As pessoas, elas entendem que a comodidade ela pode vir sem nenhum preço, né? Então, o que a gente... quando eu... Não sei vocês, pessoal, eu já sou velho, né? Mas na época, quando eu li o George Orwell, né, o Grande Irmão, eu fiquei apavorado, né? Com medo do futuro, pensando, nossa, a tecnologia realmente, né? Que eu sempre fui da área de tecnologia... É possível você ter a tecnologia e controlar tudo. Nossa, o Grande Irmão era um medo que eu tinha. Ultimamente eu aprendi que não teremos o Grande Irmão, não existe Grande Irmão, e que nós abrimos toda a nossa segurança e os nossos dados para um negócio chamado a Grande Mãe, Big Mother. Não é o Big Brother mais, pessoal, é a Big Mother. O que é isso? Sim, eu abro os meus dados porque eu preciso do iFood, eu abro os meus dados porque eu preciso voluntariamente... porque eu preciso do GPS, enfim, de todos esses serviços. Então, as pessoas deram a sua, né, abriram mão da sua privacidade por conta da comodidade. Então, assim, o resultado vai ser o mesmo, só que a gente não tem o Grande Irmão, a gente teve a Grande Mãe, a mãezona, facilitando a vida de todo mundo, mas estamos abrindo mão de uma série de coisas aí, né? Enfim, só um comentário, o que já me remete à terceira porta. Já que falamos em tecnologia, a terceira que nós chamamos de a porta da tecnologia desconfortável, né? Então, você já vê até aí no slide, né? Uma delas é a inteligência artificial ameaçando empregos e tudo mais. Então, é uma coisa que nem todo mundo entendeu ainda, os impactos que a inteligência artificial vai ter, né? Mas todo mundo já está vendo que, por exemplo, um deles é a mudança da forma como você faz as coisas e, consequentemente, destruição de empregos. Obviamente, com o aparecimento de outros, mas essa digitalização das coisas, ela faz surgir uma super máquina que, né, nesse instante, quase pensa como nós, e faz coisas com muito mais eficiência, especialmente tarefas repetitivas e assim por diante. Isso aí até causa aquela reação tipo ludista, né? Daquele movimento radical que pregava que os teares, não sei se vocês viram na história, lá no começo da Revolução Industrial, que eles destruíam, inclusive o dono, o chefe dessa primeira rebelião registrada morreu enforcado, junto com alguns outros companheiros, porque eles foram lá quebrar os teares, os primeiros teares. Estamos falando lá na Revolução Industrial, porque eles, né, tiravam empregos, né? E a gente está vivendo um momento parecido, vai começar a viver agora, indo para a inteligência artificial, por exemplo, né? Esse fenômeno de mudança no trabalho, ele é sempre, né, o que o Predebon chama de água que desce da montanha, porque não tem sistema estático no mundo. Essa é a nossa realidade, né? Tudo é sistêmico, né? E flui. E após esse susto inicial que a gente acaba tendo que se ajustar, olha a ironia, né? Resultante imediata, né, de busca de maior lucro nas organizações, mas a médio e longo prazo ele vai trazer menos trabalho para o ser humano. Então, como é que você lida com essa porta? Como é que você traz... como é que você se programa e pensa em você, em termos de pessoa, de futuro, de família, de empresa, com essa dicotomia, né? Vai ser mais econômico, mas vai tirar mais empregos, mas vai limitar a geração de riqueza de um lado e impacto social do outro, né? A semana de 5 dias que é vigente já está se transformando em 4, né? Ou seja, né, é home office, trabalha daqui,
E isso tende a cada vez ficar diminuindo, né? Cada vez mais. Já se estudam até esquemas de distribuição de renda universal. Vocês já devem ter, quem acompanha está vendo isso, já está começando a se falar. Não vai ter emprego para todo mundo, mas eu não vou poder deixar todo mundo morrer de fome. E aí, nós vamos distribuir dinheiro? Né? É uma problemática muito importante. E aí você conclui que esse perigo dessa tecnologia desconfortável e impositiva, maior ou menor de acordo com o setor, é um fenômeno só pontual. Apesar de ela parecer um negócio assim avassalador, ele é pontual, dependendo do que você está falando. E como quase todo problema sociológico, ele já vem com uma solução dentro de si, né? E com o tempo, que vai prevalecer sendo longo ou curto, ela deve surgir. Então, essa é uma porta que precisa ser entendida, estudada muito bem para todo mundo, para você poder pisar no chão firme do futuro. E que nos faz uma pergunta, né? Uma pergunta que acho que todo mundo em algum momento já começou a se questionar, né? Será que o capital... Podemos até deixar a discussão para o final, né? Que será que o modelo econômico do capitalismo está se extinguindo, ele está obsoleto, porque recurso não vai existir, né? Então, fica essa pergunta aí, e aí eu passo o comentário para o Marcos. Vou passar para o José antes, que ele acabou não comentando anterior. Vai lá, José. Como o nosso sistema é predador e os recursos são finitos, então a frase que me chamou a atenção de um pensador americano foi o seguinte: o capitalismo está caminhando gloriosamente ladeira abaixo em direção ao abismo, porque ele está funcionando bem, só que ele não tem sustentabilidade. Então, eu acho que, como o Humberto lembrou, todo programa, de acordo com a teoria do caos, ele já vem incluindo-se dentro dele uma solução, que pode ser chamada de depuração, quando a solução é violenta, né? Mas eu acho que quando eu vi o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Santander criarem um fundo de financiamento para agricultura, para quem não faça queimadas, eu falei, olha aí, o sistema está se defendendo. Quem mais representa o capitalismo do que os banqueiros? Pois bem, os bancos estão preocupados com as queimadas na Amazônia. Pelo menos os bancos brasileiros, que têm um compromisso maior com a economia brasileira. Então, eu acho que a água que desce da montanha exige uma postura de adaptação. Quanto mais você se adaptar, menos você vai sofrer. Esse desconforto vai ficar menor. E eu, dando aula para a terceira idade, eu dou aula para um curso de pessoas com mais de 60, todos mais jovens que eu. Mas eu acabei escrevendo um livro sobre essa adaptação. O livro é Envelhecer Sem Rugas na Alma. Você pode se adaptar à mudança e não tirar dela só o problema, só a agonia, só a angústia da perda. Se você tiver um nível de adaptação melhor, você consegue superar essa perda. Era isso que eu queria falar sobre essa porta. Meu comentário é que, indo na analogia das portas, aí, eu acho que essa porta ela desvenda uma escada de graus obscuros que a gente não consegue enxergar bem. E isso tem dois resultados possíveis aí: o risco do desânimo e desistência daqueles que não tenham que encarem isso de uma maneira despreocupada e sem comprometimento de se esforçar para entender esse novo desafio, ou um futuro promissor para quem aprende a subir essa escada difusa, mesmo sem saber que os degraus vão mudando, quando você chega mais perto, ele vai alterando, ou seja, depende de cada um, como cada um vai encarar essa porta, né? Eu acho que vale para cada um ter
ter aí o ânimo para encarar esse desafio. Passando para a quarta porta da nova política que a gente chamou, com ou sem eleições normais, a gente viu que os conservadores estão vencendo no mundo. Com isso vem muitas mudanças, né? Um fato considerado parte do movimento pendular da história, de esquerda a direita, a gente está atualmente nesse pêndulo para a direita, e o mundo inteiro também está indo nessa direção, né? De imediato, isso causa alguns ajustes novos em contratos sociais, na maioria dos impostos pela lei ou pela oferta-procura, que é irmã da lei do mais forte, né? Os ajustes provocam algumas mudanças comportamentais. Uma delas é sobre os governos mais fechados, lá inicia uma luta pela individualidade dentro do princípio de ação-reação. Isso ligado a uma defesa que também a radicalização da oposição política, né, que a gente vê aí nas manifestações aí pelo mundo, e quase que automaticamente isso acontece um desabrochar de movimentos artísticos, como o da MPB, na época do governo militar. Aqui a direita acabou ganhando o poder há 16 meses, 18, 19 meses, né? E ainda não é possível confirmar se as mudanças se vão acontecer ou não, né? Mas, ao fim do raciocínio, a questão fica de se é possível prever se vai acontecer uma virada profunda no nosso país ou não, e como que isso vai nos afetar. E as controvérsias com isso, essa porta não é tão clara como as anteriores, mas ela está aí e também vai ter que ser encarada para entrar no 2021. Humberto, comentários dessa porta da política? Essa é realmente, como o Marcos bem colocou, ela não é clara como as outras, porque as outras estão bem definidas, né? Você pode não saber o que está atrás, por exemplo, da primeira porta da pandemia, exatamente, mas ela está muito bem definida em termos de problema e tudo mais. Essa da política, ela é impactada pelas outras. Então, olha que interessante. Eu já estou vendo governos, e aqui no Brasil isso está claro, né, que antes tinha uma direção e agora ele mudou completamente por conta da pandemia. Ou seja, uma porta influenciando a outra. Então, algo que não era absolutamente previsível, né, começa a impactar a própria política e, por consequência, a economia, de acordo com esse movimento pendular, né? Então, se é mais direita, mais esquerda e assim por diante, torna ela uma porta bem difícil de você ler, né? E de prever alguma coisa. Acho que o Predebon tem algo a comentar. Eu queria dizer que essa porta é muito influenciada pelo poder das redes sociais hoje, né? Então, as redes sociais trouxeram um clima assim de antagonismo, de não conciliação, em que o adversário político hoje virou inimigo. E isso está se refletindo em todos os movimentos mundiais, inclusive nos Estados Unidos, esses movimentos contra o racismo, também é uma reação a essa divisão, é uma mobilização tão fácil pelas redes sociais que ela deu, vamos dizer, uma arma nova para a turba. A turba, que antigamente tinha assim, um poder de fazer desordem, hoje ela ganhou um poder muito maior com as redes sociais. Então, a mobilização, a reação, hoje é uma coisa assim impressionante. E essa nova porta, essa porta da política, para quem está fazendo carreira, para quem tem um empreendimento, ela precisa ser tratada com muito cuidado. Você não pode mais ter uma definição assim de uma filiação. Se você quer usar pragmaticamente o mundo como empreendedor ou fazendo carreira como funcionário, você não pode mais estar brigando com o camarada que não é da sua ala política. Tem uma conhecida minha que tem uma empresa de colocação de RH,
e ela disse, olha, as pessoas que brigam muito têm um tônus muscular que o selecionador de vagas, ele já, quando a pessoa entra na sala, só pelo andar já sabe que aquela pessoa é problema. Então, você tem que fugir de ser uma pessoa muito engajada nessa porta da política para poder transitar com mais segurança, com mais tranquilidade, tanto como empreendedor, como fazendo carreira como executivo. Era isso que eu tinha para falar. Ok. Quem vai falar dos oráculos? Eu vou falar dos oráculos agora, né? Então, que é o que nós chamamos a quinta porta, né? Porta dos oráculos, né? Que vem junto com essa complexidade, né? Então, assim, a complexidade do mundo. As previsões, né? Sem bola de cristal, elas são sempre feitas, né? E a gente confere depois, né? Antigamente, né? O costume antigo, desde antigamente, todo mundo dá palpite é fácil, né, pessoal? O problema é que conforme a complexidade do mundo vai aumentando, esse planejamento lógico, ele está cada vez mais sendo dificultado. Então, eu lembro que alguns meses atrás, né, nós discutimos bastante sobre Big Data e né, inteligência artificial e uma série de outras tecnologias que tem aqui, que elas apontam para uma direção onde você é capaz de fazer as previsões mais incríveis, até da probabilidade de alguém comprar ou não comprar alguma coisa, enfim, né? Olha o que aconteceu com a pandemia, né? Virou tudo de cabeça para baixo, porque era uma coisa que simplesmente não estava em nenhum planejamento, né? Ou seja, é uma variável que surgiu do nada e bagunçou tudo. A propósito, alerta para vocês, né? O primeiro cara que falou que essa coisa ia acontecer, essa pandemia, foi o Bill Gates, numa palestra do TED em 2015. Em 2015, ele falou que isso ia acontecer. Eu vi a palestra, né? Tá na internet, quem quiser ver, veja. E dei a mesma atenção que todo mundo deu. Crise econômica, né? Imagina, pandemia. Pandemia. Dei a mesma importância que qualquer um deu na época, né? Tá bom, entendi. É o Bill Gates, né? Tudo bem. Detalhe, o mesmo cara que falou que isso ia acontecer, que é o próprio Bill Gates, ele falou o seguinte, não vai ter mais só essa, vai ter mais, porque existem 14 cepas desse vírus corona. A gente só está vendo essa agora. Existem mais 13 aí que a gente ainda não conhece, que podem ser dinamicamente aí, né? Enfim, só para mostrar que como o oráculo fica bagunçado, né? A gente é viciado em tentar antever o futuro, né? E a gente cria essas expectativas. Só que agora, a porcentagem de acerto está ficando cada vez menor, porque esse caos ele está incomodando e vai fazendo com que a gente tenha que refazer os planos cada vez, né? Como um jogo que a gente está sempre renovando, né? De contra e a favor, de acasos, inclusive, né, de acordo com o Leonardo Modigliano, né, daquele livro O Andar do Bêbado. Né? Então, você nota que agora os novos cenários, eles são objetivos de um processamento que seja mais fácil, mais próximo, com a tecnologia de ponta, e isso encoraja essas previsões, né? Agora, veja, como exemplo, né, a gente vê, antes do advento do coronavírus, as antevisões baseadas nas estatísticas, na ciência, né? Então, você podia falar, né, data, né, quando o primeiro ser humano vai fazer tal coisa, quando a gente vai ter o primeiro transplante de pulmão, estou chutando aqui, mas assim, a gente já tinha essas previsões, né? Quando o primeiro ser humano vai passar dos 200 anos de idade, e etc, etc, né? Agora, a gente não pode mais fazer isso, por quê? Poluição, que eram coisas que estavam fora dessas previsões maravilhosas, estão entrando, estão derrubando tudo. A ameaça ambiental. Só um dado interessante para você pensar hoje e dormir. Olha só. Se o mundo permanecesse do jeito que ele está, se não piorasse nada, né, do jeitinho que está, os recursos que o planeta Terra tem para a população de hoje, se ela não aumentar, ela só dá para 50 anos. O que eu estou dizendo? Só tem água para os próximos 50 anos, petróleo para os próximos 50 anos, tudo o que você imagina como recurso no planeta Terra hoje, ele só serve até os próximos 50 anos. Estamos falando que seus filhos e seus netos vão ter problemas sérios de recursos, né? Então, você conclui que essa história do oráculo, ela está ficando no passado porque estão entrando outras coisas em níveis até exponenciais que não eram previstos antes e que faz com que todas essas previsões, elas começam a não ser tão válidas, né? Então, a gente tem que usar essa porta, sim, mas a gente usa essa necessidade dessa previsão por uma pura compulsão humana. Né? E a gente vai chegar em 2021,
simplesmente constatando quanto que nós estávamos enganados com relação a isso, né? E colocando em termos mais, só para você sentir, né? Em termos mais populares, né? Quem daqui estava na praia no começo do ano, pulando ondinha, imaginando que ia terminar o ano como a gente está terminando, né? Então, só use isso na sua cabeça como exemplo, né? Olha para o seu começo de ano lá no seu Réveillon e olha agora. É mais ou menos isso numa escala global. Marco, você quer comentar alguma coisa? O mundo está cada vez mais imprevisível, né? Já visto a situação que o Humberto está comentando agora, super dentro da atualidade. Isso exige cada vez mais que a gente tente não ficar projetando, né, o que vem pela frente, né? E exige que a gente não projete o que vem pela frente olhando o que passou, e sim olhando para frente. Então, não é por menos que o retrovisor é pequenininho e o para-brisa é enorme, né, para você poder se preparar para o que está vindo e meio que esquecer o que passou, né? Esse ano, 2021, vai ser difícil de ficar para trás, né? O meu pai costuma fazer uma demonstração disso, pegando um baralho que está ordenado e mostrando as cartas. Você sabe qual carta vai vir, mas no momento que você embaralha bem esse baralho, a próxima carta é imprevisível, e é mais ou menos o que está acontecendo hoje. Não é, pai? Eu lembrei agora que nós vamos distribuir a régua do futuro. É verdade. Essa régua do futuro não vai fazer com que você preveja o futuro, mas vai lembrar você de coisas que você precisa cultivar e desenvolver para você enfrentar o futuro. Pode falar, descrever a régua e como é que você vai distribuir ela, Marcos? Vou mandar por e-mail depois o link. Eu vou pôr aqui no chat o link daqui a pouco, mas depois a gente manda por e-mail. É um questionário simples, com poucas questões, para te dar uma visibilidade de quão preparado você está para o adverso ou para o aleatório que a gente está vivendo atualmente. E aí, Humberto, vamos para a próxima porta? Vamos lá. Vamos lá? A porta 6. Sexta que porta. É a porta muito particular, né? Que são aquelas que falam, né? Quais são os pensamentos e ações inteligentes do aqui e agora, né? Que é a porta, no final, que cada um tem, né? Cada um tem a sua, a sexta é a sua, né? Então, a gente vai agora dirigir esse foco, né, para a mecânica que vai ser usada por cada pessoa para criar a sua receita. Porque até aqui a gente está falando do geral e dessas portas que todo mundo tem que passar. Mas tem uma que é peculiar, que é fundamental, né, que é a sua, né, que ela é a sua particular, né? E como é que você enfrenta esses problemas atuais, né? E foi assim que esses 3 professores, num papo aberto, sincero, entre nós, que criamos essa ideia aqui, né? Posso começar? Você quer comentar? Vai lá. No meu caso, eu me sinto muito agradecido aí pelas oportunidades de desenvolvimento que eu tive ao longo da vida, né? O privilégio que eu tive de educação e tudo mais. Mas isso exige também um esforço constante de me manter atualizado. É como pedalar de bicicleta que não dá para parar, né? Se você parar, você acaba caindo. Então, a gente precisa continuar aí long life learning, né? Long learning life, que você vai ter que ficar aprendendo a vida inteira para estar útil e estar aí com empregabilidade em alta, né? Hoje em dia a gente tem muito mais possibilidade de buscar aí atualização de várias maneiras, até gratuitas. Na internet a gente tem vários cursos gratuitos e vai exigir para todos uma mudança cultural que o professor Predebon, aí, meu pai, chama de inovação atitudinal, que precisa ser iniciada com a intenção interna de cada um querer mudar e querer se adaptar ao novo. Pai, você quer comentar da sua É só lembrar particular? que essa porta particular de cada um exige um nível de adaptação. Lembrando que as espécies, o próprio Charles Darwin,
dizia que os indivíduos que prevalecem não são os mais fortes, são os mais adaptáveis. Então, quando há uma mudança grande no ambiente, quem tiver mais capacidade de adaptação é quem se sai melhor. E eu acho que essa capacidade de adaptação passa por tudo isso que nós conversamos nessa meia hora aqui. Eu, por exemplo, estou me adaptando, escrevendo como nunca. Escrevi um livro, estou escrevendo o segundo dentro desses 5 meses de prisão domiciliar. Mas não estou me queixando. Estou olhando isto como uma grande oportunidade. Falei nisso no começo, né? Como quando eu quebrei a perna, eu tive que ficar 90 dias em casa. Cada um tem a sua receita. Qual é a sua, meu amigo dono de escola fechada? Eu gosto bastante do termo que foi cunhado, né? Aí, forjado pelo Predebon, né? Que ele falou aí, e o Marcos também comentou, que é dessa inovação atitudinal, porque não adianta a gente falar de inovação tecnológica, etc, etc, se você não tiver a sua particular, da porta particular, que é a sua inovação atitudinal, né? Às vezes, as oportunidades colocadas na sua frente, e não adianta se você não tiver essa inovação no nível da sua atitude, né? Então, assim, como um exemplo do coração, Então, por exemplo, o fato que eu uso, eu sou gestor mantenedor de uma escola, e como todo negócio, né, você imagine que a escola ela está passando também por seríssimas dificuldades, né? Então a gente tem que pensar agora de uma forma completamente diferente do que pensava. Eu brinco com os meus colegas e eu falo o seguinte: antes da pandemia eu estava no ramo de educação. Agora, depois da pandemia, eu não sei exatamente que ramo eu estou, mas definitivamente não é mais da educação. Você fala assim, como assim, né? Porque agora o foco, além de manter a educação, né, da criança, do estudante, etc, etc, o meu foco, se eu quiser sobreviver, eu tenho que pensar agora no pai. Olha que interessante. Como é que eu mantenho o pai financeiramente saudável, empregável, produtivo? Porque se ele falhar, eu falho. Então agora meu foco não é mais a criança, isso eu já fazia a vida inteira. Não é esse o problema é o mantenedor. Outra coisa interessante, meus inimigos, eu não posso encarar mais os meus inimigos, ou entre aspas, concorrentes, como meus concorrentes mais. Está todo mundo numa crise. Por que esse cara não é meu aliado agora? A gente já está vendo algumas movimentações onde escolas que eram concorrentes estão no buraco, mas estão no buraco que estão falando assim, vamos juntar tudo e colocar num prédio só, por exemplo, e dividir as despesas. Olha que interessante. Se você não abrir a sua mente para falar o seguinte, meu inimigo agora tem que ser meu amigo, e o meu negócio não é esse que eu faço, mas é uma outra coisa que eu não imaginava, vai ser muito complicado você sobreviver. E reforço o que eu falei no início, para mim isso está sendo uma catálise, né? O que é isso? Se a coisa estava bem, beleza, se ela estava ruim, vai ficar pior ainda. Tudo está se acelerando. O Marcos até brinca, né? Nunca a gente viu o mundo ser digitalizado, né? Fazer a transformação digital ser tão rápida, mas foi por conta da Covid. A gente discutia transformação digital há anos, tinha palestra, tinha isso, tal, e ficava só no blá, blá, blá. Chegou a Covid aí, meu amigo, agora tem que correr atrás, de verdade. Então, em um mês, o que você não fez em um mês. Em um mês. Você veja, as nossas professoras da escola, né? Algumas não tinham contato com videoconferência, agora estão fazendo isso, assim, caíram, né, de sopetão em cima, né? Então, assim, é muito importante a sexta porta de você analisar a sua atitude com relação a tudo isso. Porque de nada vai adiantar se você não conseguir enxergar essas nuances diferentes que a gente está vivendo nesse momento. Eu coloquei o link para a régua do futuro aí, quem preencher vai receber as respostas por e-mail, ou pode calcular sozinho, é só uma média das respostas aí é uma autoavaliação, uma reflexão aí de cada um. E a gente agora agradece a presença de todos e estamos abertos às perguntas aí. Quem ligar a câmera vai aparecer no auditório aí. Ou se quiser digitar também, fica à vontade.
no chat, Marcos? Não, a princípio, nenhuma pergunta do chat. Aí não sei, Humberto, se quiser explorar a pergunta que você tinha colocado, né? Se o capitalismo está mudando ou se extinguindo. É uma pergunta que eu fiz lá atrás, queria até ouvir se alguém quer comentar alguma coisa, que é essa história, né, o que acontece com o capitalismo, né, em termos de, será que ele está mudando, será que ele vai se extinguir? Porque, como eu falei, né, os recursos estão cada vez mais limitados e não bate esse modelo, né, não estou falando qualquer outro, que ninguém sabe, na verdade, né, como nós vivemos num sistema capitalista, a pergunta que se faz é essa, né, será que ele está condizente? O Alexandre tem uma pergunta aí. Vamos lá. Ô, professor, na verdade, assim, primeiro gostaria de agradecer, né? Eu fiquei até esperando um pouco para saber se outras pessoas fariam pergunta, porque eu, na verdade, entendi tudo, eu acho que não tive dúvida, e eu queria mais fazer um comentário com vocês, dividir alguns links, assim, dos meus pensamentos com o que vocês falaram, né? E aí talvez vocês possam me ajudar a ver, entender se eu estou pensando até no caminho certo. Mas eu fiz uma mescla aqui, fiz algumas anotações das portas, né? E aí, assim, eu comecei a pensar sobre aquela porta da saúde, primeiro, falando do Covid, né? Como vocês comentaram. E aí me ocorreu o seguinte, né? O mundo sempre imaginou, né, que tinha suas próprias travas, né, para as exportações, importações, sanções de um país para o outro, né? E o vírus, ele transpõe, né, qualquer trava dessa, né? Mesmo você fechando o aeroporto, esse vírus conseguiu mostrar o quanto nós somos frágeis, né, na verdade, né? O quanto a gente, assim, precisa do outro, né? Como a gente teve que olhar para outras pessoas que a gente nunca olhou, né? Eu até coloquei lembrei de um ponto, assim, agora a gente pensa numa outra pessoa que a gente também precisa ajudar a cuidar, porque ela tem alguma limitação agora. Então a logística da nossa vida mudou. Quem não conhecia logística está vivendo logística, né? Entendeu? Então, assim, algumas coisas bastante interessantes. E aí, para não me alongar muito, eu também, na questão de tecnologia, algo importante assim, né? Né? Porque assim, nós estamos falando de como nós vamos inovar para passar para 2021, né? Mas aí a inovação, a gente já conecta muito com um novo celular, um novo software. Mas como vocês falaram, né? A questão da atitude, uma nova mentalidade, um novo comportamento tem que vir junto com isso, né? Então a gente não vai viver só das empresas que promovem um novo software, e sim como a gente vai lidar com eles, né? Então, falando aí da porta aí da tecnologia que vocês falaram, né? Fazendo essa conexão, eu fiquei pensando aqui, é muito importante a gente acompanhar esse momento de novos produtos, mas com uma nova atitude, um novo comportamento, né? E só mais uma pequena alfinetadinha, eu tenho 47 anos, né? E eu venho procurando sempre me desenvolver, estou estudando, fazendo uma pós-graduação, né? Trabalho numa empresa que tem, né, assim, ela impulsiona, né, assim, as perguntas, que nós sejamos muito criativos, mas o que eu fico vendo nos jovens antigos que a gente se depara, né, são com aquelas ideias já que, né, já sabemos as respostas, já sabem como agir, já sabem o caminho, e não ouvem, né, o que está ao seu redor, e aí o mundo muda rápido, e aí eles ficam para trás e nem percebem que ficaram para trás, né? Então, assim, essa rapidez também na adaptação. Então, eu para fechar, eu queria falar, né, que eu acho que o nome do que eu percebi de tudo que vocês falaram, mas uma palavra forte é resiliência, né? Resiliência é uma palavra-chave. E outro dia eu ouvi um comediante no rádio fazendo umas brincadeiras, meio sem graça lá, mas ele falou um negócio legal. Ele falou assim: pô, eu queria pedir desculpa para 2019, né? Porque eu reclamava de 2019, mas nem sabia o que ia acontecer em 2020, né? Verdade. Tá bom, então, professores, na verdade é isso que eu queria comentar com vocês. Obrigado, uma mescla Alexandre. das portas aí, né? Tá bom? Obrigado, Alexandre. Muito bom, legal. Conseguem me ouvir? Sim. Ok, desculpe, eu caí aí, eu fui habilitar, a hora que eu fui habilitar o
o microfone, rebutou. Desligou. Não, rebutou o celular. É a entendi. tecnologia. Às vezes ela dá uma falha, mas felizmente ainda consegui voltar a tempo. Eu gostei bastante aí da visão, das portas, né? Assim, teria até a cada uma das portas, né, alguma observação, mas já passou, né? Mas assim, o que eu queria comentar, indo na linha aí do último comentário que estava ocorrendo, nem sei, eu perdi o Do Alexandre. comecinho. Então, eu sinto assim o mesmo ímpeto, né, de estar aí sempre aprendendo coisa nova, tal. Isso é próprio de algumas pessoas, né? Então, mesmo eu tendo já trabalhado aí, concluído aí uma fase, né, de trabalho aí e tendo me aposentado, tal, mas um pouquinho antes até, né, ainda na Telefônica, quando eu trabalhava lá com as redes móveis, né, 3G, 4G, eu comecei, né, a ver impactos de 5G na rede, né, porque eu trabalhava lá na tecnologia, né, apoiando o planejamento e tal, e tinha que estar sempre olhando, ó, como é que vai ser a cara da rede, o que a gente vai ter que mudar e tal. E aí eu comecei, né, a ver aplicações que seriam as aplicações mais importantes aí, né, de uma rede 5G, né? Então, o carro conectado, né, self-driving car. E aí eu me deparei, né, com a inteligência artificial, que é um tema assim vasto e apaixonante, né? Então eu comecei a estudar, né? Comecei a ler a respeito e tal. Mas assim, resumindo, né? Essas portas aí, né? Que a gente transita por elas, né? E isso é muito importante, a gente ter esse elan, né? Essa coisa aí de ter essa. Acho que isso vai em linha com o growth mindset, que é você buscar aprender tudo, né? Não é o saber tudo, é o querer aprender tudo, né? Querer tentar aprender a cada dia alguma coisa nova, né? Uma coisa que a gente sempre busca. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Foi um enorme prazer. Foi uma hemorragia de prazer. E até a próxima, né? Muito obrigado a vocês aí pela visão, pelo conhecimento. Tchau, Muito Alexandre. Obrigado. Tchau. Tudo de bom. Obrigado, Flávio. Obrigado aí, abraço. pessoal. Obrigado aí, hein? Tchau. Marcos, me Valeu, manda Doug, depois, obrigado, pessoal. Marcos, Obrigado. manda depois teu contato aí no meu e-mail. Aí Mando você tem sim, aí. mando sim. Pode deixar. Conversar Boa mais. noite. Boa Valeu. noite. Tchau. Um abraço, Boa pessoal. noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Valeu, Alexandre. Tchau. Tchau, professores. Obrigado. Obrigado.